Saudações em Cristo Jesus, aqui no Tempo com a Palavra. Eu desejo que Deus te abençoe grandemente nos estudos que estamos tendo no livro de Ruth. Tenho compartilhado com você a respeito de quando caminhamos pela circunstância e não pela obediência à palavra, quando não somos mais úteis, quando há afeto, não importando a circunstância. E hoje quero falar a respeito do retorno. Como voltamos para casa? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Deus dos céus, nosso Senhor, nós nos rendemos a Ti um dia mais. Nós nos inclinamos diante da Tua presença um dia mais, para trazer nossos corações em rendição total. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos, de meditarmos, de estudarmos a palavra no nosso idioma. Espírito Santo, te peço que abra os olhos do nosso entendimento e envolva-nos nesse tempo com a palavra, para que possamos, Senhor, sermos edificados, exortados, consolados. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 19 do livro de Ruth no Antigo Testamento. Vamos lá? Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre o retorno. O retorno de Noemi. Verso 18. Quando, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Nós podemos observar nos estudos que estamos tendo, Noemi, quando viu que Ruth estava resolvida em acompanhar a Noemi, ela desistiu de insistir que Ruth voltasse. Há determinações em nossas vidas, há convicções que vêm em nossos corações que ninguém consegue mudar. O que eu espero ao pensar sobre isso é que as nossas convicções sejam corretas, que as nossas resoluções, que as nossas definições, decisões sejam de Deus. Porque se nós estivermos convictos de algo e que não seja de Deus, vamos estar em sérios problemas. Ninguém conseguia mudar o coração de Ruth, nem mesmo Noemi. Eu penso sobre isso e realmente vem temor ao meu coração. Quantas pessoas, elas colocam algo no coração e não há conselheiro, não há pastor, não há pai, não há mãe, mentor, psicólogo, terapeuta, ninguém. Ninguém consegue mudar, porque está determinado. Assim que o que eu penso, antes de deixar cair em nosso coração esta convicção do que temos que fazer, dos passos que temos que dar, das decisões que temos que tomar, que a gente possa analisar bem. Quando você olha o caso de Ruth, ela teve oportunidades de voltar. Noemi foi muito clara pela primeira vez, pela segunda vez. Além disso, havia uma história entre elas. E ela considerou grandemente: eu determino em meu coração. Noemi foi bênção para a minha vida. Eu não vou deixar ela voltar sozinha. Ela chega na minha terra, em Moabe, com o marido, com os filhos. Eu me caso com um deles. Sou abençoada por ela. Tivemos uma convivência muito preciosa. E agora que tudo terminou para ela, não terminou para mim. É o momento de que eu seja de bênção para Noemi. E essa foi a resolução, essa foi a determinação de Ruth. Que maravilhoso é quando nós também possamos ir pelo mesmo caminho que ela. Dizer: você foi de tanta bênção para mim,
e agora eu quero ser de bênção para você. Você me serviu tanto e agora eu quero te servir. Quantos filhos que abandonam os pais, que outrora esses filhos indefesos, sem saber como fazer nada na vida, foram ensinados a caminhar, foram ensinados a falar, foram ensinados a amar, receberam todo o apoio, todo o carinho, mas quando cresceram se esqueceram dos pais. Assim nós podemos pensar em muitos aspectos da nossa vida. Noemi deixou de insistir com Ruth, porque estava no coração. Queira Deus hoje que a gente possa se lembrar de pessoas que nos abençoaram e possamos hoje abençoar. Versículo 19. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Verso 19 do capítulo 1 de Ruth. Elas chegam de volta a Belém. Então ambas se foram a Belém. Quando Noemi e Ruth chegaram naquela cidade, provocaram uma grande sensação. Eu tenho tido a experiência de sair da minha casa. Eu tenho tido a experiência de deixar a minha terra, a minha parentela. E tenho tido também a experiência de voltar, muitas vezes, para visitar a família, para estar com os meus. Eu creio que muitos de nós, muitas pessoas que podem ouvir essa mensagem, têm a mesma experiência. A questão é como ela foi para Moabe. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas como ela retorna, elas chegam e sucede que toda a cidade se comoveu por causa delas. Por um lado, uma Ruth estrangeira, viúva, sozinha. Por outro lado, uma belemita viúva que perdeu seus filhos, que saiu com grandes sonhos e agora volta sem nada. A cidade estava comovida com aquela chegada daquelas duas mulheres, e as mulheres diziam no verso 19: não é esta Noemi? Elas estavam perguntando com grande expressão: não é esta a mulher do homem que dizia que Javé é rei, que Deus é rei? Não é essa que partiu tão feliz com os filhos, com tanta expectativa de que alcançaria sucesso lá no estrangeiro? E agora volta com tantas dificuldades e uma aparência tão abatida dos problemas que ela enfrentou na vida? Não é esta Noemi? Provérbios capítulo 15, verso 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Uau! Que versículo! Com a tristeza do coração o espírito se abate, os ossos se secam, o rosto se entristece. Não tem como. Eu sempre digo que um coração entristecido, não há maquiagem, produtos de Paris que possam dissimular os traços tristes de um rosto. Não é esta Noemi? Deus me ajude, que o Senhor te ajude. Como você voltará para os seus um dia? Ou se você tem voltado para os seus, como você tem chegado? Como as pessoas têm olhado para você, o que elas recebem de sua linguagem corporal, de sua linguagem facial, de sua linguagem verbal, de sua linguagem de conduta, como elas te viam e como elas te veem. Quem era você antes e quem é você agora? São perguntas diretas, não são? Mas são perguntas importantes para que a gente possa realmente nos localizar no momento de nossas vidas. Não é esta Noemi?
poderiam dizer: não é esse o Jorge? Não é esse o Pedro, o Antônio, a Maria? Pensa nisso por um momento. Versículo 20, porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, não me chame mais por este nome, não me chame mais de agradável, chama-me de Mara, chama-me de amarga. Essa é a história atual da minha vida. Noemi ficou no meu passado, a alegria ficou no meu passado, uma vida agradável faz parte do meu passado. Agora, eu estou numa grande amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Ela entendia que era o resultado de suas decisões. E agora ela está sendo bastante realista, bastante consciente. Grande amargura. Então não me chame de alegre quando eu sou triste. Como você se vê? As pessoas viam um rosto abatido, mas diziam: você é alegria. Mas as pessoas sabiam que aquele nome já não lhe correspondia. Noemi, ela não esconde nada aqui. Noemi, ela cometeu erros, mas ela foi muito sincera. Agora, diante do seu povo, de não vir toda maquiada, toda disfarçando. Ontem eu compartilhava a palavra no nosso culto de ensino e dizia que quando eu retornava a casa depois de jogar futebol, eu ia tão alegre, parecia um rapazinho, mas quando retornava, então eu vinha com dores. E quando eu abria a porta, eu tentava me compor, ficar firme, e entrava e minha família me dizia: e aí, tudo bem? Eu dizia: tudo bem. E as dores nas pernas, nos pés, e aí eu fazia um corpo firme e dizia: vamos lá, está tudo bem. Mas não estava tudo bem, não estava. Tremendo isso. Noemi não fez o que eu fiz muitas vezes na minha vida, de abrir a porta cheio de dores depois de um tempo de esporte e disfarçar. Na verdade, eu estava brincando com a minha família e dizer: oh, está tudo bem, mas estava cheio de dores. Como você está? Pergunte para você mesmo. Talvez você pode estar vivendo de um passado glorioso. Ah, mas antes eu fazia assim. Ah, mas antes Deus me usava. Antes minha vida espiritual. Quando você olha para a vida de Sansão, quantas vezes ele levantou dos pés de Dalila, ele dizia: assim como o Senhor me livrou da outra vez, me livrará dessa vez. Sansão ficou tão cego de não conseguir enxergar a sua realidade, mesmo que a graça de Deus continuava sobre ele, que certa ocasião ele saiu da cidade dos filisteus e levou os umbrais das portas da cidade nos ombros e ele não percebeu. Só isso. Imagina, ele chega na sua terra e está lá, com os umbrais das portas dos filisteus. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus e estamos com os umbrais das portas do mundo, com os umbrais das portas da depressão, do abatimento, do desejo de morrer, do desejo de não fazer mais nada, de uma tristeza crônica que não sai de nós, e a gente nem percebe. Por que estou assim? Porque Deus não me vê, não me fala, não me ouve. Deus está no mesmo lugar. Noemi foi realista aqui. Há uma grande amargura. Versículo 21, ela disse que ditosa eu parti, plena, cheia. Eu estava completa. Eu tinha meu marido, eu tinha meus filhos. Eu saí com a expectativa de alcançar algo no estrangeiro, uma vida melhor. Porém, o Senhor me fez voltar vazia. As próprias tragédias da vida de Noemi, ela remontou à vontade soberana de Deus. Sim, o Todo-Poderoso tem o controle de tudo. Ah, espera, então foi Deus que fez isso com Noemi? Não. Deus, ele tem o controle sobre o caos e ele tem o controle sobre a ordem. Noemi, ela está aqui reconhecendo que no caos e na ordem, na tristeza e na alegria, Deus é todo-poderoso.
mas ela cometeu erros. Paulo dizia que ele sabia estar humilhado, mas também sabia ter com abundância. Noemi soube estar ditosa, feliz, completa, mas ela também agora soube estar amarga e pobre. Ela não escondeu nada. Ela não disfarçou nada. Noemi, ela volta vazia. Quantos que imigram para outros países? Eu tenho trabalhado com imigrantes e tenho visto quantos que chegam em um país com sonhos. Chegam primeiro, depois pretende trazer a esposa, depois os filhos. Mas quantos se perderam no caminho? Quantos que vêm com tantos sonhos na bagagem, trazem a Bíblia na mala, mas depois se esquecem, acabam se perdendo em um mundo hostil, não encontram o caminho da igreja, da comunhão com os irmãos, e acabam depois voltando sem nada. Jacó, quando ele foge e migra para a terra do seu tio Labão, ele fugiu por uma situação de morte. Jonas, quando ele entra no barco equivocado com consciência e pagou a passagem para desobedecer a Deus, ele estava fazendo algo muito fora da vontade de Deus. Quantos na Bíblia que imigraram? Quantos na Bíblia que saíram da sua terra para outro lugar e se deram muito mal? Quando eu olho para Jacó, o próprio Pedro, que recebe o chamado para que fosse pescador de homens, mas depois volta sentindo-se fracassado e volta à pesca. Jacó, quando ele vai lá para a terra do seu tio, ele prospera. Há pessoas que vão e prosperam. A Noemi prosperou por um bom tempo, mas depois perdeu tudo que tinha. E agora ela volta. Jacó foi e prosperou. Há pessoas que pensam que prosperar economicamente é um sinal de que Deus está com ela. Tem pessoas que são ateus, tem pessoas que blasfemam contra Deus e prosperam também. A chuva vem para o ímpio e para o justo. Jacó, ele prosperou, mas quando ele teve que tomar o caminho de volta, lembre-se disso. Todo caminho que você vai para frente, você deixa marcas que te possibilitam um dia voltar. A questão é como você vai voltar. É quem você deixou lá atrás e como você deixou. Jacó deixou um irmão que o odiava porque foi enganado e queria matá-lo. Meu Deus. Quando ele volta com família, com filhos, com riquezas, mas ele volta com um problema para resolver. Você tem deixado questões abertas em relacionamentos do passado e achando que estar em outro país, tudo fica apagado, tudo fica resolvido? Um dia você vai voltar. E você precisa entender que antes de você chegar lá, você precisa se encontrar com Deus. Jacó, ele andava reto fisicamente. Todo mundo olhava para ele andava reto, mas ele tinha uma vida torta. Ele não era honesto, ele era suplantador. Mas quando ele encontra com o anjo no Peniel, face a face com Deus, ele luta com Deus e ele é tocado. E então quando ele desce de lá e encontra sua família, ele está literalmente mancando em seu físico, mas o seu coração se endireitou. Muitos apresentam uma aparência no seu andar, mas dentro do coração está mancando com Deus. E outros apresentam um aspecto que parece que não está bem. Está mancando, não está fazendo as coisas como o mundo faz, mas está reto diante de Deus. Jacó voltou. E ele se abraça com seu irmão, choram. Pedro voltou. Ele sentiu, não é para mim esse negócio de ser discípulo. Ele volta então para sua terra em Cafarnaum e vai pescar e, pior, levou outros discípulos com ele. E Jesus, quando ressuscita, vai atrás de Pedro. Ele andou as mesmas milhas, os mesmos quilômetros para chegar até Pedro
E lá se encontra com ele, e ele reconstrói toda a cena como uma terapia de cura e de libertação, de valores. Tu me amas? Você me ama como eu te amo? Pedro diz, não, eu só gosto do Senhor. Você me ama como eu te amo? Não, eu só gosto do Senhor. Então você gosta de mim? Sim, eu só gosto do Senhor. Então você faz a minha obra. O que Jesus estava fazendo ali era uma cura em Pedro, era dizendo que Jesus não tinha desistido dele. E hoje, talvez, você pode estar dizendo, eu fui ditosa, eu fui feliz, mas volto amarga. O meu presente hoje é de amargura. Deus, em sua soberania, conhece todas as coisas. E o que você precisa é ser sincero, sincera. É reconhecer. E então, nós vemos que Pedro foi restaurado, Jacó foi restaurado, Noemi também foi. Mas ainda no versículo 21, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada, mais ou menos no começo de maio. Veja que interessante. Nem Noemi e nem Rute tinham preparado a terra, tinham plantado, cuidado, mas elas chegam apenas para a colheita. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus, que é soberano e um Deus cheio de graça, aleluia, Ele é um Deus que vai dizer para nós que de suas mãos nunca faltará o pão que Noemi tanto buscava. Meu Deus, ela retorna e ela não tinha feito nada, mas ela colheu e ela comeu. Deus cuida dos seus. Mateus 6, Jesus ensinou sobre as bem-aventuranças, sobre o sermão da montanha. Ele disse, não adianta você estar ansioso ou ansiosa. Olha os lírios dos campos, eu cuido deles. Olha as aves dos céus, Ele não vai deixar te faltar. Talvez você está tão preocupada, tão preocupado em sua amargura, ficar sempre, Senhor, ó Deus, olhando para as mãos dele. Não se preocupe. Noemi chegou com Rute na hora da colheita. Lembra aquela parábola de Jesus dizendo, olha, o homem foi e contratou trabalhadores e na primeira hora, e na segunda veio outros, na terceira, e na última hora veio trabalhadores. E na hora de pagar o salário, Jesus disse, o dono da lavoura disse, olha, aqui está, vamos supor R$100 para você. Para você que trabalhou, chegou na terceira hora, talvez todos pensavam, esse aí vai receber 70. Não, R$100. O outro, R$100. E o último que chegou, trabalhou só uma hora, receba também R$100. É a graça de Deus. Noemi, você chegou agora. Você não suou, mas coma. A mesa está preparada. Deus estava dizendo isso para ela, dizendo, Noemi, eu tenho como curar a tua amargura. Você foi atrás do pão e depois perdeu tudo, e agora você volta por causa do pão. E você chega aqui amarga, mas eu quero saciar a tua fome. Eu concluo dizendo que Jesus Cristo é o pão da vida, que tanto você está buscando para saciar tua fome espiritual, e Ele está dizendo, a mesa está servida. Assim como Ele fez para curar o coração de Pedro, havia peixe sendo assado por Jesus ali na beira do mar da Galileia e pão fresquinho. E Jesus curou a Pedro. Hoje, Jesus também quer curar você. Assim como Ele restaurou Noemi, nenhum retorno amargo, mas para um recomeço de suprimento, Deus quer fazer da mesma forma. Que Deus te abençoe com esta palavra. Eu estou orando por você. Se essa palavra abençoou seu coração, compartilha com outros. Até o nosso próximo tempo com a palavra.